Glória a Deus. Porque agora é tudo pelo negócio aí, eu não tenho aplicativo. Eu não tenho Deixa eu ver só um momento, começar. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite mais uma vez para ouvirmos a Tua Palavra. Pela Tua Palavra, Senhor, nos ensina, nos instrui, nos prepara, nos capacita, nos orienta. Pai, nesta hora, fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui, talvez chegue mais alguns irmãos, mas se não chegar, tudo bem, é nós mesmos. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando o Pentateuco, 5 primeiro livro da Bíblia. Semana passada nós falamos a respeito do fogo constante e falamos dos dois povos que o Pentateuco libera, fala para nós. Haja vista que a Bíblia ela vai falar de 3 povos. Resumindo a humanidade, 3 povos. Os gentios, que são as nações, os judeus, que é procedente de Israel, que Israel é procedente dos hebreus por causa do Éber. O Éber é o patriarca, descendente direto de Abraão, e Abraão ele é o referencial dos hebreus. Então, o Abraão ele tem um filho chamado Isaque. Isaque ele casa-se com a Rebeca e ele vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú. O Jacó, Deus vai mudar o nome dele para Israel. A partir de então, todos os filhos de Jacó, porque Jacó ele tem, a gente fala 12 filhos, mas ele tinha filhas também, mas contava-se ali os filhos. Um dos filhos de Jacó, por nome de Judá, que o seu nome literário significa aquele que louva, aquele que adora, aquele que bendiz. É o nome dele. Só que quando Jacó ele vai liberar bênçãos, ele atribui característica de alguns animais aos seus filhos. E dentre eles ele atribui a Judá, chamando de leãozinho. Tudo bem, isso aqui eu falei semana passada. Então, a partir de então, Judá viu uma profecia. Então, nós vamos estudando a Bíblia, passa o período dos juízes, entra o período da monarquia. Começa com Saul, mas Saul ele não é aprovado por Deus. Nós vamos estudar isso aqui. Ele é um general caminhando para ser rei, porém ele desobedece. Ele perde o título, perde a unção, porque Deus fala para Samuel que havia escolhido um da casa de Jessé para ser rei sobre Israel, mas não é de imediato. Inclusive, irmãos, isso aqui é um esboço. Essa pregação aqui, eu preguei essa mensagem em alguns lugares. Até hoje, tem mais de 10 anos que eu preguei essa mensagem lá em Colatina. Até hoje, quando eu piso pela isso, eu lembro dessa mensagem aqui. O segredo do chifre na mão de Samuel. O segredo do chifre de azeite. Então eu esbocei algumas coisas, pelo menos os tópicos. Virou uma apostila de 37 páginas. Tá? E aqui tem alguns segredos. Os irmãos que estudam comigo já têm facilidade para pegar minha linguagem. Então eu recomendo adquirir esse material. Está vindo mais coisa aí. Por que eu estou falando isso? Porque Samuel, ele vai ser o específico de Deus para derramar o óleo sobre a cabeça de Davi. Davi ele era diferente dos seus irmãos, isso é óbvio. Tanto na aparência física, também na postura espiritual. Por que eu falo postura espiritual? Porque quando Samuel se apresentou
na casa de Samuel, ele olha para os filhos de Jessé. Inclusive os filhos de Jessé, eles faziam parte do exército de Saul. Eles faziam parte. Então não eram homens, homens fracos, eram homens que a aparência dele chamava atenção, a aparência de guerreiro. Porém, a Bíblia diz que Deus fala para Samuel: não olhe como o homem olha. O homem olha a aparência, eu vejo o coração. E eu rejeitei esses. Esses aí não servem para mim, não. Por quê? A arrogância, a soberba deles diante de Samuel aparece. Então, manifesta Eliabe, Abinadab, Samar, tudo bem. Estou falando dos povos. Aí o que acontece, queridos? A Bíblia diz que passa os filhos de Jessé todo, ninguém é o escolhido de Deus. Jessé, olha, não tem ninguém. Samuel, Deus não erra, Deus mandou eu vir aqui para escolher um erro, está faltando alguém. Não há um bom. Tem ainda, né? Aí a frase de dizer Samuel é: acabaram-se os jovens, acabaram-se os mocelos. Meu Deus. Aí alguém tem que falar, né? Mesmo não querendo. Tem um que ele está apacentando as ovelhas, que é o escolhido de Deus. Então manda chamar, que eu não vou sentar à mesa até ele chegar. Quando Davi pisa o pé na porta, Deus confirma. Não estava no meio de todo mundo, mas Deus confirma: levou-te um, porque esse é o que eu. É ele, é por causa dele que você veio aqui em Belém. Só que eu estou falando que a postura espiritual de Davi é diferente dos irmãos dele. Quando Eliabe, Samar, Abinadab e os outros irmãos, eles ficam de pé, achando que é eles. Davi, quando chega, ele se aproxima do Samuel. O Espírito de Deus levanta e unge, porque é esse. Quando Samuel vai ungir a Davi, ele tinha isso com Deus, irmão. Ele, profeta, sacerdote, juiz, homem de Deus, Samuel, permita-me eu me ajoelhar. Davi tinha esse negócio com Deus. Ele se curva diante de Samuel. Quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, ele está de joelho prostrado. Ele está de joelhos, ele está com o joelho no chão. Se ele tivesse de pé, ele ia ser ungido do mesmo jeito. Mas de joelho, ele está mostrando que ele é submisso à vontade de Deus, que ele está disposto a atender aquilo que Deus tem para ele, é submisso. Então, quando derrama o óleo sobre a cabeça de Samuel, ou melhor, Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, a unção começa a escorrer com uma velocidade tremenda. Em fração de segundo chegou aos pés do menino, encharcou, o lugar onde Davi estava, muito rápido. Se ele estiver de pé, ia acontecer, mas ia demorar um pouco mais. Mas de joelho, desceu mais rápido. De joelho, aconteceu com mais velocidade. Você está entendendo isso aqui? Então aqui nós temos uma lição. De joelho as coisas aceleram. Aquilo que poderia demorar mais um pouco, de joelho Deus acelera o processo da vitória. De joelho as coisas funcionam. Mas o mais interessante é isso. Davi, ele se ajoelhou como um simples pastor de ovelha, o menor da casa de Jessé, mas quando ele se levanta já era. Ele se levanta como ungido de Deus. Glória a Deus. Ele se ajoelhou como rejeitado, mas se levanta como escolhido de Deus. Ele se ajoelhou como o último que chegou na casa, mas se levanta como o primeiro escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Porque quem escolheu foi Deus. Então quando Davi levanta, ele já não é o mesmo. Ele não é o mesmo. A partir de Davi vai começar o reino unido. Na verdade nós calculamos Saul, mas Davi. Aí vem Salomão. Morre Salomão, se divide. Reino norte e o reino sul. Inclusive na época de Jesus estava lá. Por que eu estou falando isso?
por causa dos 3 povos da Bíblia. Só que o terceiro ainda estava oculto aos nossos olhos. Meu Deus. O Pentateuco não revela de forma explícita, literária, o terceiro povo, mas há mensagem ligado a esse terceiro povo em toda a Bíblia. Mas quem vai aparecer é os judeus, que são os israelitas, os hebreus, e nem todo mundo era judeu também não, tá? Aí eu falei isso para os irmãos. Só que quando a gente abre a Bíblia no livro do Pentateuco, a gente temos que considerar que dentre as dispensações que a Bíblia vai mencionar, o livro de Pentateuco vai apresentar para nós 5 dessas dispensações, ou 5 grandes dispensações do Pentateuco. Isso aqui é interessante. A primeira coisa que nós precisamos entender, o que é dispensações? As dispensações bíblicas são períodos distintos em que Deus se relaciona com a humanidade, de maneira específica, com a responsabilidade e revelações progressivas. O que é uma dispensação? É um período de tempo estabilizado por Deus, para Deus se relacionar com o homem, com a sua criatura. Então, quando uma dispensação dá errada, Deus cria outra. Meu Deus. Quando uma dispensação dá errada, Deus cria outra. A dispensação da graça dará errado, mas vai vir um milênio. Aí é outra coisa. A palavra dispensação, ela vem do grego, tá? Isso é lógico que eu estou colocando o grego aqui, né? Para a gente ler. Iconomia. A gente lê aqui oikonomia, mas certa economia. O que significa economia? Administração. Mordomia. Se mordomia é de mordomo. Cada servo de Deus é um representante de Deus em uma dispensação ou plano de governo. Cada dispensação, Deus estabelece alguém para administrar. A gente percebe que essas dispensações aqui deu errada, né? Hoje nós estamos vivendo outra dispensação. Agora, existe uma questão, vamos dizer assim, uma polêmica teológica acerca das dispensações, porque algumas linhas teológicas não gostam que fala dessas dispensações. Mas a Bíblia fala de dispensações. É lógico que quando estudamos a Bíblia, para entendermos melhor tribos, povos, línguas e nações até chegar à nossa era, Deus criou as dispensações, que é um período de administração. Então, nós temos a dispensação, segundo Paulo, na Epístola aos Efésios. Paulo ele vai falar nitidamente de algumas dispensações que não tem a ver com as dispensações do Pentateuco, mas Paulo ele fala de algumas dispensações. Vamos lá. A carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 1, versículo 10, Paulo ele começa assim, ó: de fazer converger em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo. Então ele está falando de uma dispensação aqui, segundo a carta aos Efésios, que é a dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Tanto as do céu como a da terra. Nota, aqui Paulo fala de uma administração divina no tempo final, onde tudo será reunido em Cristo. Essa plenitude dos tempos aqui pode ser aplicado, né? Pode ser aplicado também quando Jesus nasce, porque Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei. Então, essa plenitude dos tempos culmina-se, ou seja, reúne em Cristo, que é um período de tempo, que ainda nós estamos nessa mensagem profética. De qual? Acho que
Descarregou, tá? Aí nós temos ainda outra dispensação, segundo Paulo, na carta ou epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 2. Se cair na prova, eu quero que os irmãos definam para mim as 3 dispensações que Paulo fala na epístola aos Efésios. Vai cair isso aqui, ó. Se é que ouviste a dispensação da graça de Deus, ó, que para convosco foi doada. Paulo se refere ao período presente como, ó, o período que nós estamos vivendo hoje, Paulo, ele se refere a ela como a dispensação da graça, que é revelada a ele para o gentio, ou seja, a graça de Deus. Aqueles que não eram merecedor foi incutido. Por isso que eu estou falando dos 3 povos. Primeiro, as nações. Depois, os hebreus, Israel, né? E os judeus. Aí Deus dá o oculto a esse terceiro povo no Velho Testamento, que é a igreja. A igreja, ela é formada por tribos, línguas e nações. Isso é, gentios e judeus. Olha o Brasil. Eu glorifico a Deus que nós somos brasileiros. Ninguém pode ser racista, não. Porque lá no seu sangue, na sua etnia, tem um sangue negro. O cara pode ser alemão do olho azul. Se puxa Brasil. Miscigenação, tem gente que não é negócio. Então, hoje você reúne em congregações aí, tem baiano, tem mineiro, tem capixaba, tem paulista, tem carioca, tem paraense, tem gente de tudo quanto é etnia, meu irmão. Tem uns que falam uai, tem uns que falam gente, tem uns que o capixaba eu não sei ainda não, meu irmão. O sotaque de capixaba. Pelo menos na serra não tem. Capixaba tem cocá, um monte de coisa. Misturar, aí junta tudo com baiano, porque aqui tem muito baiano. Aqui na serra é mais mineiro que baiano. Você anda com ele já comentou oxê. Minha filha de 2 anos, a caminhonete fala assim, oxe, fica bem casinho. Porque ela se dá com muitas pessoas, né? Então na igreja. É isso aí. Por que eu estou falando isso? A igreja é formada por isso. E glorifico a Deus, irmão, que o sangue de Jesus nos une. Glória a Deus. Nós, né, quem é pregador sabe o que eu estou falando, costuma viajar para um lugar que você nunca foi pregar e os irmãos não deixam você ir embora. Eles te oferecem casa, emprego. Mas irmão, vocês nem me conhecem. É o sangue de Jesus que nos une. Tem lugar que os irmãos choram quando você vem embora. Então, é essa dispensação. Mas Paulo fala da outra. Efésios capítulo 3, versículo 9. Olha o que ele diz. Ó. E manifesta qual seja a dispensação do mistério escondido. Ó, isso aqui é interessante. Porque para quem não sabe, irmão, quando Paulo diz assim, ó, ele usa a expressão, o que eu recebi do Senhor, ele recebeu mesmo. Tá? Ele recebeu mesmo. De acordo com os estudiosos, quando Paulo ele vai falar acerca da ceia, o Evangelho ainda não havia sido escrito. Quando ele fala da ceia, como quem está com fome, come em casa, tá? Ele vai falar no capítulo 11 de Coríntios, nem havia escrito, ele recebe a revelação. E Paulo, ele recebeu segredos, mistérios de Deus. Tanto que ele diz, eis que vos digo o mistério, que era mesmo, que foi revelado em Cristo para ele. É indescritível falar. O apóstolo Paulo ainda hoje é um mistério para judeus, para filósofos, para esses, até os contrários à Bíblia, porque Paulo foi um homem extraordinário. A salvação dos gentios e a formação da igreja era um mistério, agora revelado.
parte da atual administração divina. Então, esse mistério é o que nós estamos vivendo. Aqui é a igreja e a salvação, que era um mistério oculto, mas que foi revelado. Mas vamos lá, as 5 dispensações do Pentateuco. Vamos lá. Primeira, número 1. Se isso aqui cair na prova, eu não vou voltar não, tá? A dispensação da inocência começa em Gênesis 1, né? Adão e Eva foram criados sem pecado, viviam em comunhão direta com Deus. Inocência é um período. O que é inocência? Onde não tem maldade, não se vê maldade. Inocência é inocência mesmo. Porque tem gente que está dando uma de inocência, deve demais. Meu Deus. Apronta. Quando o bambu já pro lado dele, eu sou inocente, né? Não. Daniel era. Jogar Daniel na cova dos leões, e na expectativa dos inimigos e acusadores de Daniel, o leão vai devorar ele. O rei, né? Porque os reis, por mais que seja pagão, olha o Herodes, Faraó, eles tinham sonho profético. É verdade. Por mais pagões que eles eram líderes do povo. Então Deus visitava, porque Deus, ele manda até em rei, tudo é Deus que manda. O rei não dorme. Alguém vai tocar música pro rei, o rei rejeita. Ele não dorme. Primeiro acordar cedo e sentir uma vontade de ir na cova dos leões é o rei, é o comandante da nação. Então se ele vai, ele chama a sua comitiva, vamos embora comigo. Aí muita gente, quando ele chega com voz triste, porque por mais que ele, a intuição dele, que na verdade não era intuição, era o Espírito de Deus, se tira de ir na cova dos leões, ele pensava que os leões haviam devorado Daniel, mas ele sabia da devoção de Daniel ao Deus vivo, rapaz. Sabia? Daniel era velho, rapaz. Daniel estava com mais de 90 anos de idade, mas tinha um vigor de oração extraordinário, que coloca essa juventude no bolso. Orava demais. Homem avivado, rapaz. Glória a Deus. Desde os 16 anos até os 93, quase 93 anos. 70 anos de cativeiro, ele chegou com 16, 86, quase 90 anos de idade. O rei chega lá e grita, porque a cova do leão provavelmente era um buraco, era uma caverna. Daniel, servo do Deus vivo, aquela voz é boa, né? Dá-se ao caso que o Deus a quem tu serves continuamente tenha te livrado dos leões. Daniel, ele não é aquele jovem lá não, mas ele tem vigor, vida. Ele brada lá da cova, ó rei. Rapaz, quando o rei ouve a voz dele é diferente. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência para com Deus e para contigo. Em outras palavras, eu não devo nada nem a Deus nem a você. Eu sou inocente. Glória a Deus. Armaram contra o inocente. Se tem a presença de Deus falando isso aqui, meu irmão. Glória a Deus. Criaram uma cilada contra o inocente, mas o Deus que é justo me livrou. Meu irmão, se você não deve nada, deixa falar, inventar calúnia, fazer o que for. Se for para a glória de Deus, Deus te livrar da calúnia, os que te caluniaram dessa sepultura. Glória a Deus. É o que eu estou ensinando os irmãos. Se levantar uma calúnia contra você, não vai brigar, não vai tirar satisfação, não vai na rede social postar nada. Verdade. Permaneça crente. Posso um monte de coisa, né? Permaneça ligado. Não fica jogando charadinha, jogando buchinha, não, irmão. Fica na sua posição, porque o Deus da justiça, ele faz justiça. Glória a Irmão. Deus.
Em mim, ó rei, foi achada inocência. Parece que eu vejo o rei chorando, meu irmão. Tira ele agora, tira ele aqui de autoridade. Vem comer, tira a pedra. Meu Deus. Agora não, mas depois eu vou te mostrar, vou passar para os irmãos aqui. Dá mais, né? O porquê e os para quê. Porquê, os porquê e os para quê dos leões não devorar Daniel. É uma mensagem que eu prego. Os porquê e os para quê dos leões não devorarem a Daniel. Primeiro porquê, está no capítulo lá. Ele era inocente. Ele não devia, não. Sabe o que é inocência, irmão? O estado de inocência não tem maldade. É puro. É a mente limpa. É Daniel. Segunda razão, por quê, né? Segundo porquê, porque os leões não comeu Daniel, porque não entrou na cova na carne. Meu Deus, aí, mistério. Se ele entra na cova na carne, ele virava comida, porque o leão está querendo carne. De acordo com o capítulo, eu já ensinei isso aqui, irmão. Capítulo 5, versículo 13, versículo 14, o rei olha para: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Me falaram aí, eu estou ouvindo ao teu respeito que em ti há luz, né? A palavra luz ali é tocha acesa, rapaz. Isso eu estou falando do reinado da Babilônia. Agora vem o rei no Medo e Persa. Daniel continua aceso. Meu Deus. Daniel está aceso ainda. Jogaram Daniel na cova dos leões pegando fogo. Ele é uma tocha. O leão está querendo carne. Joga fogo. Acabou. Não dá. Quero ver quem para o homem. Os leões olham. Meu Deus. Ih, vou ter que jejuar mais um dia. Os leões ficavam de 9 a 10 dias sem comer, tá? A ponto de pessoas ser lançadas, eles pegavam um dia sem comer, já era de 9 a 10 dias. O leão olha para o magrelinho, o senhorzinho, Daniel, não vê nem osso, vê fogo. O leão não gosta de fogo, tem medo de fogo, chega perto não. Meu Deus. Aí o dia que Daniel vai sair, isso aqui é conjectura, tá, irmão? Isso aqui a teologia não permite conjecturar dentro das regras. Não é inventar, não. Conjectura, você vai criar um cenário ali. Aí eu fico imaginando eu, com a minha mente de pregador, eu penso, Daniel chegou o dia dele sair da cova. O rei manda abrir a boca da cova, a luz clareia, Daniel está saindo, mas Daniel tinha um contato com Deus tão extraordinário que eu acredito nisso aí. Quando você tem uma comunhão com Deus, Deus te faz entender tudo. Ele vira para os leões e fala: olha, fique tranquilo, gatinhos. Vocês iam passar fome, magreceram, jejuavam direto. Vocês iam continuar com fome. Pode ficar tranquilo que está vindo muita carne para vocês aí. Essa é a cabeça. Fica tranquilo, se vocês puderem dar glória a Deus na linguagem de vocês, dá também. Porque eu estou saindo para vir bênção para vocês. Eita glória. Foi pouca carne não, tá, irmão? Era 120 pessoas. 120? Se nós colocávamos 120, fora os familiares, 120, se nós colocávamos um peso de 70 quilos, dá mais de 8 mil quilos de carne. Se nós jogarmos aí os seus familiares, que não era pouco, vai dar mais de 25 mil quilos de carne para leão. Sabe o que é 25 mil quilos de carne? O senhor só ganha. 25 mil quilos é carne que não acaba mais. É muita fatura, pô. É demais. O leão olhava assim, glória a Deus. Chegou até enjoar, né? E enjoar, rapaz, sobrar nem osso. A Bíblia diz que eles pulavam. Daniel caiu, eles viram fogo. Agora os acusadores de Daniel, eles viram carne, aí já era. De longe o leão, chegou a refeição. Valeu a pena o meu velho. Valeu a pena para a proposta. Devoraram, todos morreram. Está escrito, depois você lê o capítulo 6 de Daniel. Devoraram todos. E o rei ele está emocionado
avivado, porque Deus provocou um avivamento por causa disso, irmão. Tem coisa que acontece na nossa vida que é para a glória de Deus. Uma vez, quando eu era mais novo convertido, eu me encontrei lendo esse texto de Daniel e fiz um paralelo com o Coliseu Romano. E eu, com a mente de pregador, falei, meu Deus, porque quando você estuda a história dos mártires, dos crentes, você vai encontrar mulheres grávidas sendo devoradas por leões. Você vai encontrar crianças sendo devoradas, porque os romanos soltavam leões para devorar. Então, qual a diferença de Daniel para os irmãos do Coliseu? Daniel, ele está na cova dos leões e Deus livra. Os irmãos, Deus não livrava, eles do Coliseu morreram tudo. Mas qual é a mensagem? Eu perguntei a Deus, meu Deus, Daniel estava velhinho. Se o Senhor levasse ele, já tinha cumprido o seu propósito. O Espírito de Deus falou no meu coração, irmão. Se Daniel morre, eu não seria glorificado. Meu Deus. Aí eu falo, mas como assim? Se os crentes do Coliseu vivem, eu também não seria glorificado. Vai entender isso? Como é que é isso, Senhor? Na morte dos crentes do Coliseu, eu era glorificado. Cada crente que morria, quem estava visualizando se convertia. O que é isso que esse pessoal morre? Por causa de um tal de Jesus aí. Eles não estão nem aí, morrem. E aquilo era semente. Era uma semente, adúbio fértil. Matava 10 crentes, Deus levantava 1000. Morria 1000, Deus levantava 1.000.000. E eu só crescendo, Deus era glorificado. Na morte do Coliseu. Agora, se Daniel morre, os seus acusadores iam conseguir. Ia fazer culto em ação de desgraça. Porque a culto em ação de graça, quem faz é crente. Agora, o pessoal aí que fala, conseguimos. Aí Deus vai ser glorificado, não permitindo o servo dele morrer. Então você tem que entender isso. Aonde é que Deus vai ser glorificado? Meu Deus. Na minha bênção ou na minha prova? Nós vamos estudar aqui o Gênesis, nós já estamos entrando. Nós temos que entender essas verdades. Então, a inocência que eu estou falando aqui é uma dispensação onde eles andavam e não se envergonhavam, meu irmão. É uma dispensação que não tinha pecado. Parece a minha filha. É uma dispensação que não tinha pecado, irmão. Inocência, pureza. É como essa criancinha. Porque quando o arrebatamento acontecer, você acha que é só os crentes que vão ser arrebatados? As crianças inocentes somem, desaparecerão. Mulheres grávidas no ato do arrebatamento. Se engravidar depois do arrebatamento é medo. Que os filhos que nascem na grande tribulação é filho de maldição. É o período de tempo de juízo de Deus na terra. Haverá uma vida normal. Porém, quem é inteligente, que ficou, quem é inteligente vai subir mesmo. Agora, quem ficou, que desviado, vai falar, agora eu não posso aceitar esse troço não que vai vir. Aí vai ter que morrer. Se eles não conseguirem morrer, eles entram no milênio ainda. Tem uns que vai passar fome, perrengue, mas vai entrar no milênio. Só que tem que torcer, louvar a Deus para a nação dele não ser conhecida como uma nação morte, ele também está perdido. Porque a Bíblia diz que no milênio a nação que se levantaram contra Israel será morte. E as nações que foram a favor de Israel será ovelha. Vai reinar com Cristo no milênio. Então aí haverá o julgamento das nações. Aí se eu faço parte, mesmo fugindo de tudo, mas a minha nação é contra Israel, porque a maioria hoje é contra Israel. Todo coral baiaiai. Coral baiaiai não, ali nós já está saindo do coral baiaiai. Já está caindo no lago de fogo mesmo. Porque o inferno é um lugar intermediário para todo o inferno ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é eternamente. Eternamente, ai. Já está ensaiando. Mas quando cai lá, já caiu lá no inferno, está no vento. Não tem arrependimento não, tá? Esse livro que eu escrevi, Coral Baiaiai, vocês têm que ler algum, porque tem trocadilho de palavra. Não é para ver não, tá? Não, porque o rapaz, essa capa desse livro já me coloca medo. Não. Na verdade. Tem que ler, meu irmão. Eu tenho que aprender. Eu lembro que quando eu era convertido, eu li sobre a divina revelação do inferno.
E aquilo ficou na minha mente. Para escapar do inferno, tem coisa que você tem que ir. Para você fugir do pecado. Então é uma dispensação onde o homem ouvia Deus 100%. Por isso que eu falo para os irmãos, revelações e mistério de Deus vem quando você está no seu estado de inocência. Você menos imagina, irmão. Você é estado de inocência, pureza. Você menos imagina Deus desce um anjo na terra. Você menos imagina Deus desce o rolo na terra. Você menos imagina Deus faz acontecer segredo na terra. Você menos imagina Deus abre sua visão. Agora tem gente que quer ver na marra, não vê nada, inventa. Estou vendo fogo, mentira. Estou vendo anjo, mentira. Quando você está no estado de inocência, você nem imagina Deus vem até você nem. Quando cai a ficha, você toma até susto. Igual Samuel, né? Tá tranquilão, né? É revelação de Deus. Eu já falei isso para os irmãos. Eu fui orar uma época na lajinha. O que eu estava não? Eu olhei para o céu, achei que era normal. Um lençol descendo assim, eu vendo com o olhar perto. Quando caiu a ficha, o pergaminho sumiu. Então vale a pena ser inocente ainda, né? Essa dispensação da inocência, a Bíblia não mostra quanto tempo ela durou, mas ela termina. Como é que essa dispensação vai terminar? O pecado entrou pela desobediência. Nessa dispensação eu só queria uma coisa do Adão e da Eva: obediência ao único mandamento. A único, não tinha nada. Não coma do fruto da árvore do meio do jardim. Tinha duas: a árvore da vida e a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Então não coma daquela, Deus apontou, naquela, daqui tudo bom. Você pode comer. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o diabo ele quer te dar fome daquilo que você não precisa. Você tem 1000 árvores, só tem uma para você não mexer. O diabo quer colocar na sua mente que aquela uma vale mais do que as 1000. Um pastor fala assim: rapaz, tem tanto suco para me tomar, refrigerante. O que eu vou querer com cerveja, moço? Tem tanta coisa que eu posso ali. Aí o pessoal do diabo tem a cerveja. Como é que é? A cerveja que não tem álcool agora. Aí só pelo fato de o camarada experimentar, não tem álcool, já está com sintoma de querer, né? É isso aí que falou que o senhor está falando eu, cara. É isso que eu estou falando. O diabo ele cria essa ilusão. E você vai, nossa, que horrível, troquei aquela. E é ruim. Só que o diabo cria essa ilusão falando que é bom. Bom. Por isso o camarada aí, ele tem a esposa dele. A esposa, gente boa, faz tudo. O diabo coloca uma ilusão para que ela lá é melhor. Melhor. Quando ele abre, é um satanás mesmo. Dobrado. Aquela ilusão de olho. Está comendo, né, um negócio ali, mas é tudo estragado, podre. É ilusão. Então, essa dispensação ela acaba quando eles desobedeceram a voz de Deus. E detalhe, o diabo já existia nessa época. Quando Adão e Eva foi criado, o diabo já existia. Eu vou mostrar isso para os irmãos. Só que Deus, em momento algum, mencionou o nome do diabo para eles. Olha em Gênesis, Deus falou do diabo: cuidado que eu tenho um adversário e ele vai vir para tentar. Deus nunca mencionou o nome do diabo para eles. Deus só diz assim: não coma do fruto. Porque enquanto eles obedecessem a palavra de Deus, não interessava que é o diabo não, meu irmão. Não interessava se o diabo ia vir por cima, por baixo, se o diabo ia vir com serpente, não interessa. Enquanto eles obedecessem a voz de Deus, não interessa que é o diabo. Meu Deus, é forte isso aí. Não interessa. Verdade. O problema é a desobediência. Aí nós não conseguimos ver o que Deus. Né? Oh, meu Deus. Aí dá até medo dele. Só obedece. Aí vem o juízo. A queda, a entrada do pecado, a morte e a separação de Deus. A queda veio. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Eles acabou de comer do fruto, abriu os seus olhos. Nossa, o que é isso? Eles ficam arrumados do jeito deles lá em folha de figo, né?
para tampar a sua nudez. Aí vem Deus, né? Quem mostrou? Quem é que mostrou que vocês estão? Aí começa a culpar um outro. Fala, profeta. Aí um começa a jogar a culpa no outro, que essa mania ainda existe. Foi a mulher que tu me deste. A mulher, não, foi a serpente. A serpente. Aí Deus, eu vou pegar todo mundo logo. Adão, você vai sentir fadiga. Você vai sentir cansaço. Os camaradas trabalhavam no Éden. Olha o que esse camarada. Por quê? Deus plantou. Não é jardim do Éden, é jardim do Éden. Deus plantou o jardim para Adão cuidar. Adão cuidava do jardim e não cansava. Esse negócio que a gente acorda 5 horas da manhã, chega quase 5 horas da tarde, a gente está morto, doido para dormir. Isso aqui não existia na vida de Adão, não. Adão trabalhava, colhia, né? Porque Deus ajudava ele também. Ele fazia tudo sem cansaço, mas o pecado. Hoje, essa fadiga que a gente tem é o pecado, irmão. Eu vou mostrar isso para vocês. A mordomia, vamos dizer assim, o privilégio de que Adão tinha um estado de inocência, ele perde. Porque ele cai. A queda é inevitável. A Bíblia não revela para nós o período de tempo que Adão teve a comunhão com Deus. Não vale para nada disso. Só que Adão desfrutou. Ele colocou nome nos animais e Deus aprovou. Só que o mais lindo não é ele colocar nome, porque colocar nome é fácil. Quero ver memorizar o nome e lembrar depois. Você não vê essa reportagem aí, um velho tem 30 filhos, 38 filhos. Aí o repórter, é o nome do menino lá. Esquece, irmão. 3 já dá trabalho, dependendo da correria do dia. 3, ô Alicia, não papai, é Líbia. Ô Olívia, não papai, é... Você confunde até os nomes do menino. Tu confunde? Você está chamando um nome, mas olhando para outro. Mas Adão tinha uma capacidade extraordinária antes da queda. A Bíblia não diz, mas a gente sabe por isso. O QI do homem caiu. O QI é um nível de inteligência do homem. Caiu. O camarada que consegue ter 6% de QI, ele é conhecido como gênio. Gênio, já pensou? 6%. O cara usa o QI dele. Ele é um gênio. Imagina usando 100%, que é o que Adão usava. Sem pecado, ele usava o QI dele 100%. Ele tinha capacidade de... Porque criar é com Deus. Ele recriava com base naquilo que Deus... Coisa assim. Você vê que com pecado aí o homem inventou coisas extraordinárias. Imagina o QI do cara 100%, irmão. O QI dele era tão avançado que ele entendia a linguagem dos animais que hoje ninguém entende. Você percebe quando a serpente fala, eles não se assustam. Eles não tomam susto. Porque se hoje você ouvir qualquer animal falar, você corre. Mesmo que seja uma jumenta falando, você sabe que Jesus tem poder. Sabe que Jesus tem poder. Você vai imaginar que é Deus? Jumenta falando? Por mais que você leia na Bíblia que já falou, você sabe que Jesus tem poder, eu nunca vi isso. Mas eles entendiam a linguagem lá. Porque o QI deles era avançado. Mas o pecado só faz a gente perder. O pecado só gera perda. E não é para Deus, é para nós. Porque Deus não se relaciona com o pecado. Porque o pecado é destrutivo, é a lei, é o princípio de Deus. Quem peca, o pecado, o pecado tem feito os filhos de Deus sofrerem, meu irmão. Pecado. Aí o pecado entra, a queda acontece. Você vê que Deus falou para eles, o dia que vocês morrerá, certamente morrerão. Mas eles não morrem, parece que Deus está errado. Porque a gente espera Adão e Eva tombar. Se
Se tombasse ali, até que ia resolver o problema. Só que Deus está falando de uma morte espiritual. Que, consequentemente, vem ela e depois vem a morte física e a morte eterna. Qual é a morte espiritual? É eu estar no jardim sem sentir Deus. Qual é a morte espiritual? É eu estar no ambiente sabendo que Deus fala e não ouvir Deus falar. Meu irmão, quem já teve uma experiência com Deus, ouvir Deus falar, sentir Deus, ficar anos sem ouvir Deus, isso é doloroso. A glória de Deus vinha até eles. Acabou isso. O pecado fez eu perder isso. O pecado fez eu perder isso. E agora? Agora sou o eterno, né? O eterno mortal. Não interessa se eu vou viver 900, quase 1000 anos, a morte virá. Enquanto eu estava no estado de inocência, eu não conhecia o que era a morte. Agora a morte, eu tenho dia e hora marcada para a morte me chegar. Eu vivi muito tempo sem sentir, porque eles não sentiam isso que a gente vai envelhecendo. Eles envelheciam, mas não sentia astrose. Esse negócio de catarata. Não tinha isso. Agora está começando a sentir dores. O pecado faz isso. E vou te falar a verdade, esse calor que a gente está sentindo aqui, ó, tudo por causa disso aí, ó, da desobediência. Esses mosquitinhos aí, tudo é por causa do pecado, irmão. O pecado é terrível. Pior de tudo é a separação de Deus. Deus expulsa eles do jardim. Deus é presciente. Deus colocou um anjo, um querubim com a espada flamejante. É uma espada que movimentava em círculo, que representa a glória de Deus, né? Quando a roda lá de Ezequiel, a espada ficava assim, ó, mas pegando fogo, flamejando. É ruim passar, né? Protegendo a árvore da vida. Glória a Deus por isso. Porque se Adão, ele com a árvore da vida, eles iam ser eternos pecadores. Ia viver eternamente o pecado. Então Deus expulsa eles do jardim. Depois, o jardim no Éden some. Os estudiosos dizem que ficaria nas proximidades do Iraque, ficava, mas ninguém acha o Éden. E sabe onde que vai aparecer? O jardim do Éden. Apocalipse capítulo 22. Deus tira da terra, está de pé, não tem que pecar, é inocência, Deus transa. Porque a árvore da vida aparece lá. Então o pecado fez com que a dispensação da inocência acabasse. E vem a dispensação da consciência, que o pau quer. A consciência agora acusa. Não vai ter nada a ver, mente cauterizada. Que a mente cauterizada é o camarada pecar e achar que é normal. É a mesma coisa você conversar com um homicida, ele mata, já matou mais de 100 pessoas. Vou matar gente ruim, não tem nada a ver isso. Como é que é? Esse dia eu estava trazendo uma cliente, aí o filho dela matava os outros e falava assim, não mãe, eu mato bandido. Só que ela era crente, eu falei assim, não, você está matando você. Ele falava isso aí que você está falando, né? Ele falava assim, a mãe dele ficava morando com ele, né? Só que o pior ele falou, pai, não, vai ficar tranquilo que eu não mato pessoas não, mato bandido, eu mato pessoas que roubam. O pior disso é quando acontece no meio do Senhor do povo de Deus. Eu vou mostrar para os irmãos aqui depois 2 tipos de pecado, tá? Mas agora não. Após a queda, o homem passou a viver guiado pela consciência do bem e do mal. Responsabilidade, fazer o bem e evitar o mal. A minha responsabilidade é fazer o bem e evitar o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Que eu vou explicar isso aqui lá na frente. Porque aquele que faz, que sabe fazer o bem e não faz, esse comece pecado. Se eu sei que é para fazer o bem, eu não faço, eu cometo pecado. E tem gente que
já faz o pecado premeditado. Ah, Deus vai me perdoar mesmo? Então não tem nada a ver. Hebreus capítulo 9, capítulo 10. Há uma sentença terrível aí para quem pratica esses atos, né? Repetido. Não, quem pratica sabendo que é errado fazer e faz, tá no vento. Depois você lê lá. Nem vou falar agora para não te assustar, porque eu só estou começando. Estou falando da dispensação. Quando eu começar a falar da queda lá, Deus procurando, nós vamos sentir Deus aqui, vamos até voltar para Jesus de novo. Porque eu vou te falar, é sério. Então a responsabilidade hoje é fazer o bem. Bom, não espera. Hoje vou falar para o pastor, vou falar, esperar a igreja. Cara, se você tem condição de fazer, vai lá e faz. Vai lá você, meu irmão. Um camarada, ô irmão, me dá uma cesta básica. E você tem condição de dar, você vai esperar lá na igreja para ti. Tem igreja que você tem que falar para o pastor presidente. O pastor presidente tem que falar para o tesoureiro. O tesoureiro tem que fazer a ata, o negócio todo. Quando vai entregar a cesta básica, o camarada está morrendo. Já morreu por muito tempo. Está entendendo? Tem coisa que não precisa não, irmão. Vai você. Vai lá e compra. Ah, vou comprar uma cesta básica. Cesta básica o quê? A maior, 120, né? 120 reais. Você vai lá, mais 30 reais, 150 reais. O que é 150 reais? Aí pode estar morrendo, mas 150 reais, pelo amor de Deus, irmão. Consegue, 150 reais para ajudar um irmão. Até o cara comprar uma pequena, comprar carne, uma coisa, bota lá. Compra, vai lá, compra o frango, compra uma linguiça, aquela. Compra. Lá no seminário de sexta-feira, o pastor ele tem um projeto. Natal sem fome, né? Então ele adquire um monte de cesta básica, o pessoal vai abençoar, ele compra frango e distribui nas casas. Mas eu estou falando, se você evita o mal e faz o bem. Por mais que as pessoas vão te achar, esse camarada é um otário, é um bobo. Deixa eles pensar, faça a sua parte. Consciência, quebra, a violência e a corrupção se espalharam. Nessa dispensação aqui, que começa a aparecer homicídio, inveja. Casava e dava sem casamento, o cara queria trocar de mulher. O pau já começa a quebrar aqui. Aí Deus, ele vai acabar com essa dispensação, mandando o dilúvio, que não é local, é universal. Então, não é, caiu só, não, é universal, é o mundo da época. Dilúvio atingiu o mundo da época. Foi da época. Deus só preservou a Noé e a família dele, para criar uma outra dispensação, que é a dispensação do governo humano. Que essa dispensação, né? Essa dispensação do governo humano é após o dilúvio. Deus permite o homem instituir leis e governar. É dentro dessa dispensação aqui que vai aparecer um homem poderoso na época. Nimrod. Nimrod, ele, inclusive, tem muitas coisas ainda que sustenta hoje, que é coisa de Nimrod lá. Depois estude um pouco sobre Nimrod para vocês verem. Não vou falar isso agora, não. Responsabilidade. Administrar a terra com justiça. Que nessa dispensação do governo humano, os homens, eles vão trabalhar, começa no capítulo 9 até o capítulo 11 de Gênesis. Eles vão ter que trabalhar em justiça, só que juntaram lá, né? No comando de Nimrod, os homens se inventaram, vamos fazer uma torre aí. Vamos subir essa torre até chegar. É impossível, isso não ia conseguir não. Mas a intenção deles é boa. Vamos chegar até o céu unidos, todo mundo falava a mesma língua. Que torre é essa? A Torre de Babel.
O homem busca, porque o problema dessa coisa não é eles querem chegar ao céu, é a glória do homem, engrandecer. Se eles conseguem chegar lá, meu irmão, Deus sabe o que aconteceu. Essa de quantos altos, mais ou menos, Pirâmides, ia subir, você vê, não é mentira não, irmão. Você vai no Egito ou pesquisa hoje, você vê o tamanho desse cômodo aqui que a gente está aqui, vai ver um bloco de pedra, rapaz. Aí me explica como é que eles falaram, fizeram aquilo. Não sei não. Mas nada é impossível, né? Eles, nesse governo humano, Deus vai trazer o juízo, Deus vai confundir as línguas e vai espalhar os povos. Tem até a revistinha das crianças, né? Me dá a pá. O cara vem com o carrinho porque não está entendendo o que o outro está falando. Me dá a enxada, o outro vem com a colher. Aquela revistinha de criança, né? Da Torre de Babel. Me dá a pedra, o outro vinha com a areia. Vou parar com isso. Não estou entendendo o que ele está falando, nem está entendendo. Aí quem entende o outro sai, eu vou para cá, não segui para cá, vocês espalharam. Porra. Né? Aí vai surgindo as nações. Aí nós acabamos cá. Dispensação do governo humano acaba, porque também deu errado. Cria-se uma outra dispensação chamada a dispensação patriarcal ou promessa. Essa dispensação ela vai começar a iniciar em Êxodo capítulo 12 e vai terminar em Gênesis capítulo 12 e termina no Êxodo 19. Nessa dispensação Deus começa chamando o homem por nome de Abrão. Depois vai ser Abraão. E promete uma terra, um povo e bênçãos. A responsabilidade dos patriarcas aqui era viver por fé nas promessas de Deus, obedecer a Deus. Você percebe que vai dar errado também essa dispensação, hein? Você vê que a gente elogia Abraão, mas ele também não era flor de xixera, não. Essa dispensação é quebrada, entra a desobediência, dúvida, os filhos de Jacó, vende o seu próprio irmão José, mas na verdade eles não venderam, levaram José por propósito de Deus. José reconhece, hoje nós mete o pau nos irmãos, porque a gente tem essa mania, querer ser melhor do que a Deus. E José, que foi mago, que foi arrebentado, ele fica de boa. Hoje os pregadores metem o pau nos irmãos, mas José lá na frente, ele não está nem aí, não entrou no coração dele, não deixou no coração dele, não. Quando Jacó morre, os irmãos, ele vai mandar a gente embora, vai fazer alguma coisa com nós. Vou mostrar isso para vocês. O José, não, fica tranquilo. Vocês foram usados por Deus para me chegar na glória a Deus. Ele não ficou guardando o negócio, não. Porque tem gente que vive só de passado. 50 anos isso aconteceu lá atrás. Eu não vou com a cara de fulano. Aí você, que fulano, irmão? Fulano lá da igreja. Rapaz, você tem 20 anos na igreja com ele, toma a Santa Ceia, participa do conjunto, mas não vou com a cara dele. Mas por causa de que você vai para a cara dele? É porque um dia eu estava passando na feira, ele estava comendo pastel, não me ofereceu. Você está com a do irmão? Quanto tempo tem isso que ele te ofereceu pastel, irmão? 20 anos atrás, eu lembro até hoje. Era um pastel de carne. Ele ficou no detalhe. Por que eu estou falando isso? Tem gente, meu irmão, que está perdendo o privilégio de Deus por besteira. A minha última agenda de pregação no ano de 2024, vai virar o ano de 2025, eu fui para a última mesmo, eu fui pregar na igreja em Barcelona. Estou pregando e a gente acha que a mensagem está fluindo. Terminei de pregar, a igreja deu uns poucos de glória. Eu falei, vamos embora mesmo. Pastor, evangelista, espera aí, não vai embora não, nós temos que conversar com as duas irmãs. Eu falei, mas pastor, não, é Deus, fica aí. Aí ficou eu, ele, mais um pastor, 3 obreiros. A irmã começou a confessar, irmão, hoje Deus mexeu comigo através do culto da palavra, e eu vou ser sincero, essa irmã, eu tinha um ódio dela.
Uma falando para outra. Já tinha tempo. Eu não ia com a cara dela. Mas hoje Deus. Aí começou a chorar. Eu falei, não, quero pedir perdão à irmã. Aí o pastor gritou, hoje a irmã está sendo liberta. Porque se Jesus volta, essa irmã morre, ia para o inferno. Ia para o inferno. Por que isso, querido? Tem coisa que a gente fica guardando. Tem coisa que gente aí fica remoendo, rapaz. Seja que nem João. Olha o que João fala. Olha o que João fala acerca de Pátio. Estive na ilha de Pátio. Ficou no passado. Pode ler. Estive na ilha de Pátio. Ficou no passado. Tem coisa que tem que você deixar lá atrás. Vai, segue seu caminho. Só que o problema é que a gente, né, quer ser melhor do que José. Juízo, escravidão no Egito. Mas Deus permanece fiel. Eles foram escravizados. Eu já falei para os irmãos aqui na introdução. Quando Deus fala para José que revelando o sonho de Faraó, é uma ceia. Quando Deus diz, ó, 7 anos vaca gorda, vaca magra, 7 anos, mais 7 anos dele, não sei o quê, 14. Então 14 anos é para mim ficar no Egito. Quem disse que ele ficou 14 anos? Vai calcular que ele ficou quase 430 anos no Egito. Aí o pau começa a quebrar. Por quê? Vou sair do Egito, está dando tudo certo. Mas afinal de contas, ele morava num pântano, Gósen, virou uma cidade, com status da cidade do palácio lá. Tá? Vou sair disso? Está dando tudo certo. Aí virou escravidão. Aquilo que era bênção virou escravidão. Se eu não saio do lugar que Deus estabeleceu na hora certa, eu viro escravidão. Eu viro escravo daquilo que aconteceu com eles. Aí vem a dispensação da lei, que começa em Êxodo 20 e vai até Deuteronômio 34. Deus dá a lei a Moisés para o povo de Israel. Essa lei é para o povo de Israel. Só que não é só 10 mandamentos não, tá, irmão? 10 mandamentos foi para começar. Depois você vai ler Levítico, calculando tudo, dá 613 preceitos. Que é difícil obedecer, ninguém nunca obedeceu, só Jesus. 613. 613, só Jesus obedeceu. Ninguém. E tem um, hein? Se você obedecer e cair em uma, quebrou todas. Diz que o rabino que mais obedeceu não passou de 300. Agora Jesus, ele é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento da lei. Ele cumpriu na risca. E Jesus fazia valer nele o que estava registrado. Você vê que quando ele vai ser preso no Getsemane, para que se cumpra a escritura, que o Filho do Homem será preso junto com os malfeitores. Quando eu enviei vocês, eu falei para vocês não levarem nada, né? Agora, quem tiver dinheiro aí, compra espada, compra porrete. Aí alguém fala, mestre, não precisa comprar espada não, tem 2 aqui. Aí Pedro, deixa uma comigo, deixou a espada, mandou o homem errado. Aí, deixa uma comigo. Na mão de Pedro a espada é vento. Se deixar já era quase fraco. Pedro oscilar, velho. Se deixar uma espada na mão de um crente de Pedro, ele faz tragédias. Né? Aqui, então, vamos lá. Aí vem. A responsabilidade era observar todos os mandamentos e ordenanças. Mas também eles não conseguiram não. Quebraram. Eles quebram isso aqui. Idolatria.
Idolatria. Você sabe do bezerro de ouro, né? Fizeram bezerro de ouro. Que eu vou explicar isso lá. Aí veio juízes. Muitos morreram no deserto. Juízos e cativeiros profetizados. Aí vai até lá. Na verdade, essa dispensação da lei, ela não termina aqui em Deuteronômio, não. Ela vai até Cristo. Ou melhor, até João Batista. Da lei. Da lei. Os caminhos diz, os profetas que profetizaram segundo a lei foram até João Batista. Que de lá. Tem profeta hoje, tem. Mas o profeta hoje é diferenciado do profeta do Velho Testamento. Se você ir para uma igreja onde estiver usando, você vai nesses montes aí, cajado, barbudo, roupa de saco, sai fora que é heresia. Isso é bobagem. Vim falar Elohim, Adonai, sai fora, sai fora. Você pede e pergunta, irmão, deixa eu ver se você estudou de nascimento. Você nasceu onde? Na Grande Vitória. Você está querendo, você acha que você é Moisés ou desviado? Porque isso é adultério. Eles deixam a barba crescer. E tem gente que gosta disso. Deixa a barba crescer, coloca saco, coloca um monte de coisa. E tem mais, tá? Pastores aí estão sofrendo. Tem esses meninos aí, eu falo, que não tem estrutura nenhuma para receber revelação. Aí tem uns profetas aí meio doidos que passam as revelações para esses meninos. Aí o profeta fala bem assim, olha, eu vejo você subindo 5 degraus. 5? Um menino que não tem estrutura. Obreiro, às vezes não é menino não, às vezes é um homem velho. Homem lindo. Aí o profeta fala, homem, se prepara para subir 5 degraus. E na concepção de muita gente, ministério é subir degrau. Mas Paulo nos ensina diferente, 1 Coríntios 4, que ministério é o queretes, é descer degrau, né? Descer degrau. 5 degraus, aí ele fica ali ponta no dedo. Eu não sou nada da igreja, vem cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Vou virar pastor. Não está no dedo. Rapaz, Deus falou que eu vou virar pastor. Aí o pastor dele está até perto. Aí, pastor, você ouviu, né? Aí o pastor sabe, eu ouvi, meu filho, eu ouvi. Deus fala, né? Mas aí o pastor vai dar uma palavra pastoral para ele, mas tem um tempo de preparo. Não, pastor, está atrasado. O negócio está atrasado da minha vida, pastor. Você viu lá 5 degraus? Está atrasado. O pastor, não, meu filho, nós vamos observar aí para você. Para você. Ele já coloca na mente, para vencer, subir degrau, tem que orar. Vou começar a ir para um monte. Ele vai para esses montes doidos aí. Aí chega lá e vai encontrar um mais doido que ele, que é o profeta que eu estou falando aqui. É o profeta que Elohim, Adonai. Ele vai, esses profetas lá no monte, eles é famoso. Ele tem um cajado de todo tamanho, desenhado, bonitinho. E o cajado deles é até verniz, tem. O cajado tudo vernizinho, bonitinho. Ele anda com 1 litro de azeite, 1 litro mesmo, 2 litros de azeite. Aí o irmãozinho está lá no cantinho orando, Deus, eu quero subir esse degrau. Aí o capeta ouviu. Aí o profeta chega, olha, estou vendo que você tem uma chamada de Deus. Ele é confirmação. Ajoelha aqui que eu vou te ungir agora, pastor. Um monte. O cara desavisado, está doidinho para ser pastor. Aí vai um demoniado lá, o profeta, que fala Elohim, Adonai, cajado vernizado, 1 litro de azeite, com a roupa velha lá, pica o azeite no camarada, encharca. Fala, homem, a partir de hoje tu é pastor. E eu tenho uma carteirinha aqui para te vender, qualquer R$50, eu não tenho não. 20 já serve. Compra a carteirinha lá. Esse faz promoção. Já sai de lá ungido e com a carteirinha de pastor.
E aí do pastor local dele fala que ele não é pastor. Porque aí tem uma briga, eu fui ungido no monte. Ele entende os mistérios. Aí chega na igreja, pastor, fui ungido. O pastor, não, meu filho, não dá. Tá, então eu tô saindo daqui. Ele vai na esquina, abre uma igreja para ele pastorear. E parece ser bobeira, vai dar gente. Vai dar, vai fazer vai dar um por gente ali. Mas quando o vento soprar, Aqui tem alguém que sumiu. quando o vento vir, o azeite do monte, a carteirinha do monte vai embora. Não segura não. Segura não, irmão. Não segura não, não tem estrutura. A primeira calúnia ele desvia. Não tem estrutura. Por que eu estou falando isso, irmão? Essa turma de profeta aí que nós estamos vivendo. Essa está vendo os profetas, são os profetas sério mesmo. Esses profetas estão pior do que os 400 de Acabe. Os profetas de hoje estão pior do que o Ananias e o Semeia lá na época de Jeremias lá. Ananias e Semaías, né? Os profetas da mentira. Jeremias 70 anos, que 70 não, é 2 anos, favorecendo o povo, né? Querendo agradar o rei. Jeremias, olha, trabalha, casa, construa, ora para que vai bem a nação Babilônia, porque se a nação for bem, vocês também vão bem. Aí o outro, vocês vão ouvir esse anatotita aí. Anatotita. Cativeiro é pouco tempo, daqui a pouco vocês estão de volta. Eu estou de volta. 70 anos, Jeremias falou, 70 anos depois. O profeta falou que era só 2 anos. Aí chega 2 anos, imagina, vamos contar 2 anos é rápido. 2 anos, 3 anos, cadê o profeta cumpriu? Aí quem acredita no boca nesses profetas, boca de porco aí, já se frustrou, já frustrou. 2 anos, que problema. O profeta Nostradamus, né? 2000 chega e 2000 não passa, já estamos em 2025. Ele falou que chegará, mas não passará, que ia acabar. Tinha semana, Né? Do ponto de vista, acabou mesmo. A tecnologia de 2000 para cá só muito mais. Quem é da década de 90, de 80 ali, sabe que mudou muita coisa. Às vezes que você abre essas redes sociais, aparece lá lembrando do tempo. Aí coloca aquelas coisas antigas, né? Céu, meu Deus, não existe mais isso não. Nunca mais eu vi ioiô, nunca mais eu vi aquele piano, aquelas caixinhas de bala, né, que tinha no de mercado. Não existe mais isso não, mudou tudo. Aí hoje eu disse para os irmãos aqui, o pessoal quer consultar os profetas que tem apelido, porque tem uma irmã ali que ela é mulher de Deus. O nome da irmã é Marisete. Ninguém quer ouvir a irmã Marisete, não. Agora, se você falar, vai ali, do lado da casa da irmã Marisete, a irmã Marisete é a mulher de Deus. Tem uma profetisa, porque a mulher profetiza olho de águia. Não fala o nome dela, não. O apelido dela, olho de águia. Quando você fala olho de águia, e o que dá de gente rico, rapaz, da carícia pessoal. E o olho de águia profetiza para ganhar sapato, para ganhar meia, para ganhar um completo, né? Quer ganhar sapato, meia, gravata, terra, e ganhar uma propina ainda. Só que às vezes você chega lá na olho de águia, ela está com catarata, ela vai te passar uma visão da carne. Não está vendo nada, estou vendo e não vê nada. Márcio, ninguém ganhou 25 no dia. Ficou doidinho, tipo, o cara. Queridos, eu estou falando aqui é sério, só que acabou. Meu Deus. Passar a revelação com os caras ricos. O cara depois. Vocês estão entendendo isso aqui? Parou de piscar, né? Então isso aqui nós terminamos a dispensação, agora nós vamos começar a estudar. Agora nós vamos começar a estudar o livro do Gênesis, tá? Estudando o livro de Gênesis. Aqui, ó. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Vocês conseguem ler isso aqui? Bereshit. Vamos lá. Você brincou agora, né?
começa com o princípio. Ó, toda a criação começa com o princípio. E todo princípio começa com... Deus. Glória a Deus. Eu estava olhando lá em casa agora, Zacarias 4:10, né? Vira até uma pregação. Não menosprezeis o princípio, ou não menosprezeis o princípio ou o início das pequenas coisas. Nada começa grande não, irmão. Verdade. Nada. Tem um pastor aí que ele fala assim: tudo que nasce grande é monstro. Desconfia. Tudo que você for começar, começa pequeno. Mas não significa que vai permanecer pequeno. Vai crescer. Só que tem que crescer saudável. Tem que crescer estruturado. Toda a criação começa com um princípio. Tudo tem um princípio. Tudo. Uma família não começa com os componentes filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Começa o homem ou a mulher, começa pequeno. Daqui 30, 40 anos já tem neto, bisneto, tataraneto. Se Deus dá graça, o cavalo chegar até os 80, 90, 100 anos, já vê mais, né? Tudo começa pequeno. Ministério. Não começa com grande, não. Ministério, ninguém chega, pastor, já sou pastor. Há uma etapa. Porque todo princípio, tudo tem um princípio. Tudo tem um início. Hoje você pergunta esses cavalos de grandes empresas aí como ele começou. Tudo tem um início, tudo tem um começo. Mas todo começo, em todo princípio, seja direto ou indiretamente, Deus, Ele está lá. Todo princípio começa com Deus. Deus é um. Eu não estou falando, não, nós vamos estudar aqui, não a eternidade de Deus, que é impossível estudarmos. Não dá para calcular, Deus é imensurável. Não tem como dimensionar Deus. Deus é infinito. Deus, ele não tem princípio nem fim. Não é só, quando eu falo Deus, a Trindade, que na teologia a deidade santa, Pai, o Filho e o Espírito Santo, a deidade santa, não tem princípio nem fim. O que ele deixou registrado é para me entender que ele é o Criador de todas as coisas. Agora, se eu for estudar Deus, ele é desde uma a outra eternidade. Muita coisa. Eternidade não tem como calcular. O princípio eu consigo. Porque o princípio quem cria é ele cria do nada, que eu vou mostrar aqui. Ninguém consegue criar nada do nada. Nós recriamos a partir daquilo que já existe. Meu Deus. Sabia disso? Tudo que eu vou criar é com base na terra, que já existe. O engenheiro criou isso, porque já existia algo para ele criar aquilo. Agora, criar do nada é só Deus. Que é o que eu vou mostrar isso aqui nos irmãos. Vamos lá. O caminho da leitura consciente do capítulo 1 de Gênesis. Isso aqui é uma didática para a gente aprender. Eu não posso começar a estudar Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, com base no capítulo 1. Eu tenho que começar no Novo Testamento. Eu tenho que pegar a luneta do Novo Testamento e olhar Gênesis, capítulo 1, com a luneta do Novo Testamento, que os versículos servem. Para mim entender Gênesis. Aqui já é uma regra. A luneta do Novo Testamento me faz entender o Velho. Se eu estudar o Gênesis com base em Gênesis 1, por mais que eu estude hebraico, tudo, eu não entenderei, não. Primeira coisa que eu preciso entender é isso aqui, ó. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Por que eu estou falando isso aqui? Porque estudar Gênesis é uma questão de fé, né? Pela fé entendemos que os mundos, plural, visível e invisível, tá?
pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é isso? Aquilo que nós vemos hoje foi feito do invisível, não existe, porque não tem aparência, é o espiritual. Então vamos ver a sistemática grega com base nas palavras-chave daqui de Hebreus, primeiro para a gente entender. Tipo assim, Lindomar, por exemplo, se eu for querer estudar Gênesis 1, eu tenho que ir em Mateus 1, assim? Não, tem que saber os versículos certos aqui, ó. Hebreus. Vou passar aqui para vocês. Tira a foto para vocês pegarem o ouro. Se vocês estudar Gênesis 1 com base no hebraico, ainda confunde a mente. Agora, quando eu uso a luneta do Novo Testamento, que tem uns versículos que vai encaixar, que eu vou mostrar para os irmãos, eu já começo a entender melhor, para me explicar. Está tudo aqui, irmão. Ontem o menino pregou uma pregação assim, o foi mesmo? Armon. E isso aí, Gênesis 3. Mas é isso aí mesmo. Ela mata o animal. Deus mata o animal. É isso aí mesmo. Eu falei aqui, né, da simbologia final dos animais, mas eu vou voltar num monte de coisa aqui, vamos lá. Então, para a gente entender Hebreus, para mim entender Gênesis 1, eu vou mexer em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Para mim entender Gênesis 1. Mas não vou mexer só não, preste atenção, tá? Pela fé entendemos, ó. Vamos ver a palavra-chave aqui. A primeira palavra-chave é essa daqui, ó. Que significa pela fé. Pela fé. Fé aqui é pistes. Pistes. O grego da palavra eu peguei lá. É pistes. Só existe essa palavra para fé na Bíblia? Não. Não existe só essa palavra, não. Tem mais outras. Mas o Hebreus 11 usa ela. O que é fé? Confiança firme, convicção do invisível. A fé é isso. A fé é a convicção do invisível. Quem é natural, quem caminha por vista, ele só acredita naquilo que os seus olhos levam a ele. Mas quem caminha com fé, ele caminha além do que os olhos veem. Exemplo disso, Eliseu e Geazi. Olha o que acontece. Eu escrevi lá, depois vocês lêem. O legado de Eliseu. Depois lê mesmo. Dotã. Só ali tem uma mensagem, tá? Escondida. O segredo de Dotã. Lugar de revelações. Primeiro, nós temos que entender. A Síria é a capital, é Nínive. Síria, a capital é Damasco. Na época de Eliseu, porque às vezes você lê o livro, está errado isso aí. Uma letra muda tudo. A Síria, a capital era Nínive, que onde Deus mandou Jonas. Síria, a capital é Damasco. Para a gente lembrar melhor, Damasco, Saulo, caminho de Damasco, Síria. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele armava contra Israel no seu quarto, recâmara, esquematizava toda a forma de pegar o exército de Israel na traição, na trairagem, emboscados. Só que nunca deu certo, porque Deus tinha um homem de Deus em Israel. O nome dele era Eliseu, homem de Deus mesmo. Um dia o rei da Síria fica sabendo, tudo que a gente arma contra Israel dá errado. Tudo que a gente arma contra o rei de Israel dá errado. Por quê? Não é possível, tem alguém aqui no nosso meio que é a favor do rei de Israel. Ou seja, tem alguém aqui que é espião, né? Que é caguete. Vamos usar a nossa linguagem. Tem alguém que está no nosso meio aqui que não tem jeito não, ele é... Aí alguém que tem intimidade com o rei da Síria, Ben-Hadad, levanta o dedo e fala, rei,
Permita uma palavra aqui, rei. Sim, pode falar, meu filho. Deixa eu falar para o senhor. Não é ninguém aqui não, rei. O senhor não sabe não? Problema é um homem que mora lá. Ó. Não é todo. O problema é um homem que mora lá. Eliseu é o nome dele. Tudo que o rei faz na sua recâmara, Deus revela para ele. É um homem que é o problema. Vamos pegar ele. Vamos aprender ele. Acordar de madrugada. Um exército sírio. Foram de madrugada. Saiu de 244 quilômetros. Foram em direção a Samaria. Chegaram em um lugar chamado Dotã. De madrugada. Cercaram. A cidadezinha de Dotã está cercada. Eles não querem mais nada. Eles só querem a cabeça de Eliseu. De manhã bem cedo acordou o moço de Eliseu. Provavelmente Geazi. Estou falando de andar por vista e andar por fé. Geazi acorda. Capítulo 6, tá? Do primeiro Reis. Ou melhor, segundo Reis. Capítulo 6. Geazi ele acorda e acorda. Não acorda tão cedo não, né? Porque esse camarada também, ele acorda e não vai orar não, ele já acorda querendo, buscando alguma coisa para comer, usando a nossa linguagem, né? Um pãozinho, um cafezinho, um negocinho ali. E ele olha, nossa, quando está com o profeta só prova não tem nada. É mesmo, Aí ele estava olhando assim, doidinho para tomar um café. Aí ele abre a janela. Quando ele abre a janela, meu Deus. nossa, aí rapaz, o que é isso? Aí ele olha pelo uniforme, percebe que não é soldado israelita. Aí rapaz. Aí ele sai do lugar que ele está e vai até o Eliseu, achando que Eliseu estava deitado. Quando ele chega lá, Eliseu está de joelho. Eliseu está orando. Homem de Deus, homem de Deus. Andar por vista é isso, só está vendo o problema. Homem de Deus, estamos cercados. Sírio nos cercou. Meu pai. Está favorável dele, está falando dele lá. O Eliseu, calma. Mas são os que estão conosco. Porque o texto está de joelho, irmão. O meu estava de joelho, Eliseu. Era homem de Deus. Eu estudei a vida de Eliseu. Não estudei a fundo, tá? Mas eu fiz uma pesquisa acerca de Eliseu. 50 anos de ministério. Você não acha uma brecha na vida de Eliseu. E olha que teve oportunidade para ser um homem rico, tá? Porque ele era representado a coluna da nação na época. Os reis consultavam Eliseu e chamavam: meu pai, carros e carros de Israel. E Eliseu era chamado de carros e cavaleiro de Israel. Eliseu sozinho equivalia ao exército de Israel. Não era Eliseu sozinho, porque ele não andava sozinho. Ele andava com o dono do céu. E quem anda com o dono do céu, a comitiva acompanha ele, os anjos de Deus. Aí o Geazi: meu pai, estamos cercados. Calma. Mas são os que estão conosco, dos que os que estão com eles. Não estou vendo nada. Esse camarada ora tanto, tá gaga, né? De tanto orar, está falando coisa por coisa. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Ele já está vendo muito tempo. Aí, que isso? Meu irmão, os anjos, porque ali era anjo, era maior, muito maior do que o exército dos sírios, porque os exércitos dos sírios dá para calcular, os anjos não tem como calcular, que é miríades de miríades. Hoje a ONU conta aí que a humanidade está chegando com quase 8 bilhões de seres humanos. Agora quero ver contar número de anjos, rapaz. Espiritual, não conta. É fora, não. Meu Deus. Não tem nem como o cara ficar até perdido. Aí simultaneamente Eliseu fala: Senhor, cega os sírios agora.
Eles foram pregar Eliseu e Eliseu que pegou eles no texto, pode ver lá. Eles foram para prender Eliseu que pegou eles. Que tem um negócio com Deus, rapaz. Irmão, você tem negócio com Deus, você confunde seus inimigos. Agora aqui a questão, eu estou falando de fé, é convicção do invisível. E Geazi só via problema, só está vendo inimigo, só está vendo morte, só está vendo problema. Quando os olhos dele abriu, ele viu a realidade espiritual. Irmãos, Deus abriu nossos olhos hoje, agora, mas vê a realidade espiritual, vai muito além disso aqui, rapaz. Eu estava vendo um vídeo esses dias agora, de ressurreição real, não é mentira não. Um pastor africano, ele ora e o defunto levanta, porque lá na África é diferente, que coloca o caixão bem na igreja. E ele na conferência, ele ora, o defunto voltou à vida, levantou do caixão, mas você vê que o camarada estava morto mesmo, ele levantou pálido. Aí eu fui ver um comentário, né? Aí um comentário lá em espanhol, eu vi um comentário lá em espanhol bem assim: se eu morrer, pelo amor de Deus, se eu estiver com Jesus, não ora para me ressuscitar, que eu não quero voltar para essa terra, não. Eu não quero voltar, não. Se eu estiver com meu Jesus, não ora para me ressuscitar. Deus. Porque o mundo espiritual vale mais do que isso aqui, meu irmão. Glória a Deus. Se Deus abrir a nossa visão, meu irmão, a gente vê um pedacinho do mundo espiritual, você vai ver que a realidade é outra. Esse mundo aqui é ganância, é disputa, é vanglória. O mundo espiritual é diferente. Agora, Deus nos deu um elemento que nós conseguimos ver com os olhos espirituais. O mundo espiritual, a fé. E a fé ela é tão poderosa, que além de você ver o mundo espiritual, você vê o que vai acontecer amanhã, sem você estar lá. Eu lembro-me que quando eu converti, o pastor foi orar, pisou num terreno grande, era maior na época. Nós tomamos posse desse terreno, em nome de Jesus. O pessoal dava uma gargalhada. Passou 2 anos, o terreno estava no nome da igreja. Eu trabalhava, que eu era novinho, eu trabalhava na Magnesita, na época. Não, eu trabalhava na ADSEF, já estava indo para a Magnesita. Eu passava de ônibus, era portaria velha lá ainda, na América lá, no posto. Eu passava lá e eu vi uma placa bem assim, tipo de uma casa. E eu estava lendo na época até hoje, aquele livro desse, de Macedo, né, que é bom, aquele livro, A Fé de Abraão. Eu estava lendo A Fé de Abraão, aí chegava lá, negócio, eu passei em frente e falei: eu quero uma casa aqui nesse bairro. Eu falava: eu quero essa casa. Se não me der essa casa, eu quero nesse bairro. Nem conheci lá para dentro. Passou 7 anos, Deus me deu a minha casa em Cidade Continental. A fé, filho. Fé. A fé faz isso. A fé faz você tomar posse daquilo que ainda não está falando. Tem um pastor também que fala assim, quando ele quer trocar de alguma coisa na casa dele, ele vai colocar na mão e vai falar assim: ó, você está aqui por pouco tempo, com você vai ter outro móvel aqui mais novo. É fé. No carro dele também, já fala: ó, você está aqui por pouco tempo, tá? E daqui um dia que vai entrar um outro carro aqui no seu lugar. O cara fica falando isso dentro de casa dele. Se o cara tiver fé, estratégia. Estratégia, isso aí que você está falando. Só que a fé ela abrange muitas coisas, tá? É a base do entendimento espiritual. A fé é a base do entendimento espiritual. Não é raciocínio natural. Porque tem coisas que você lê na Bíblia que sua razão não dá, não, irmão. A Bíblia não é para quem tem um raciocínio natural. A Bíblia é para quem tem fé. Sabia disso? A Bíblia é para quem tem fé. A Bíblia fala que uma mulher virou tempero, sal. Só acredito porque está na Bíblia. A Bíblia diz que o jumento fala, mas se abre. Caramba, em cima das águas, né? Deus só. Um homem ora: Senhor. Josué é recém-chegado ali, está tomando posse. O território de Canaã é desconhecido dele, ele não conhece nada. Ele está tomando posse. Então ele entrou numa briga que não era dele, e ele percebe: se o amor está chegando, é desconhecido que vai acontecer, esse inimigo vir de lá. Ele só tem um negócio para a gente vencer essa batalha. O dia tem que permanecer dia. Ele olha para o sol que estava se pondo, dá um grito: sol, bate!
Lua detente! Lua. E parou mesmo. A Bíblia diz que o sol e a lua parou. Ah, mas não é. A ciência fala que quem gira é a Terra, né? Mas está comprovado cientificamente que a Terra ficou parada 23 horas e 20 minutos. Mas a Bíblia diz que foi o sol e a lua que parou, não foi? Deus parou o universo que Ele criou por causa de um homem orando na terra, para dar vitória a um homem na terra. Deus, você sabe o que é Deus parou o universo? Deus parou o sistema, meu solar. Deus parou tudo por causa de um homem que ora na terra. É a Bíblia. A Bíblia fala de um homem que foi engolido pelo peixe, né? Algumas traduções, acho que é Mateus 12, fala que foi a baleia, né? Não tem como ficar. Se a Bíblia falasse que foi um lambari, uma piadinha que engoliu Jonas, eu acreditava. É a palavra de Deus, irmão. A Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus com raciocínio natural. Você, por que eu estou falando isso? Eu vou estudar Gênesis 1. Tem coisa no meu dedo, o que é isso? É Deus, a fé. Então nós precisamos entrar no mundo de Deus por fé, com fé, tá? Com fé. Tudo que você for fazer para Deus, irmão, não faz com base no seu raciocínio. Estude, pesquisa, mas vai debaixo de oração e acreditando no que Deus faz. Nunca acredite que o seu esboço vai dar certo. Você pode fazer tudo, mas quem fala é Deus. Preparar o esboço é comigo, falar com o povo é Deus. Então eu tenho que me organizar para saber onde é que Deus vai me levar. Mas eu não posso ficar preso com base nesse negócio não. Entendemos, nós estamos fazendo a sistemática, hein? Pela fé entendemos, a palavra grega noel, perceber com a mente, compreender por revelação. O autor mostra que a fé abre a mente espiritual, permitindo crer no que não se vê, hein? A fé abre nosso entendimento espiritual, irmão. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você tem fé em Deus, sua mente espiritual abre. Eu lembro que eu fui tirar a carteira de habilitação. Eu estava lendo a Bíblia, eu só passei um olho na revista, passei lá, olhei assim, minha mente estava tão aberta espiritualmente, memorizei um monte de coisa, fui lá, vou fazer a prova, mas você nem fez, eu vou fazer a prova, fiz a prova, passei, escrita, rapaz, você nem leu a revista, eu falei, eu já leio a Bíblia, de tanto eu ler a Bíblia, então você lê qualquer coisa, pega rápido. Entendamos. O que é entender? É compreender por revelação. Então o Espírito de Deus, ele abre essa porta para a gente entendermos a palavra de Deus. Irmãos, coloque de pé porque não dá tempo mais. Então semana que vem nós vamos dar continuidade aqui. Agora nós começamos Gênesis. Nós vamos estudar o capítulo 1. Eu vou falar sobre a criação. Não vou falar sobre a criação, e depois eu vou falar sobre a maior tragédia da terra. A maior tragédia que aconteceu no meio do homem. Depois que eu falar dessa tragédia, vou entrar em algumas questões ali sobre a pergunta de Deus. Só que o forte dessa matéria, eu vou falar sobre Caim. Vou falar sobre Caim. Construindo longe da presença. Ele construiu uma cidade, mas ele fugiu da presença de Deus. O perigo está aí. Vou falar sobre as controvérsias de Caim, hein? Controvérsia de Caim. Caim é um problema até hoje. Tem uma síndrome de Caim que está operante no nosso meio. Nós vamos aprender isso aqui. Pastor, obrigado. Irmãos, obrigado. Os irmãos que vieram. Ora por nós.
Nós estamos atarefados aí essa semana, para a glória de Deus. Só teremos descanso no sábado, porque domingo já começa de novo. Inclusive, dia 20 eu estou pregando aqui, os irmãos oram por nós. Então, esse mês todo, Aí vai ser a festa. Aqui, a Dos festa. jovens, dos jovens. até dia 20 de agosto, só tenho folga no sábado. Então, os irmãos oram por mim, Deus, varão. para os irmãos me ajudarem. Pensa, mas a gente cansa muito. E a